Um dia meu pai achou um mendigo desmaiado na rua, pegou ele e trouxe pra casa pra morar junto com a gente. É isso mesmo que vocês ouviram. Nos últimos 5 anos, eu contei 49 histórias de várias coisas que aconteceram na minha vida. E agora que eu vou contar minha história de número 50, eu trouxe uma história muito especial pra vocês. Eu tô há muito tempo esperando pra contar essa história. Então pega aí um salgado, enche um copo de refri, fica bem confortável, porque você vai ouvir agora uma das minhas melhores histórias. Esse é o conto do mendigo, o delegado e o defunto. O ano era 2011, não lembro. Andando pelas ruas de Jundiaí, meu pai avista um senhor desmaiado na rua, que ao chegar perto ele reconhece como na verdade um dos conhecidos dele. Esse senhor era um morador de rua chamado Luiz Amaral, ou Luizinho, ou simplesmente Zinho, como a gente gosta de chamar. Sendo o homem de negócios que meu pai é, ele viu naquele senhor desmaiado na rua uma oportunidade. A casa do meu pai tem um quintal muito grande. Além de todo o terreno, nos fundos, ainda existe uma edícula que foi construída lá. Lembre-se disso porque vai ser importante na história. Então meu pai fez um acordo com o Zinho. Ele poderia usar a edícula para morar, nós também daríamos a ele 3 refeições por dia, e em troca disso, ele seria o nosso caseiro. E para quem não sabe, é basicamente alguém que fica cuidando do jardim, cortando a grama, conserta coisas, etc. E foi uma boa troca. Por alguns anos, o Zinho morou ali naquela casinha que ficava nos fundos da nossa casa. Praticamente um membro da nossa família. Vamos falar sobre ele. O Zinho tinha 70 e muitos anos. Ele fumava, bebia e era muito rabugento. Quer dizer, pelo menos comigo, né? Com as minhas irmãs ele era um doce. Comigo era... Uma vez eu vi ele afugentar o meu gato Nauê e eu nunca perdoei ele por isso. Eu não gostava muito do Zinho, então eu interagia com ele o menos possível. Boa tarde, Zinho. Tá aqui o seu almoço. Tarde. Outra coisa que o Zinho era encarregado era das ferramentas da casa. Chave de fenda, alicate, etc. Sempre que meu pai precisava de uma ferramenta, ele me pedia para ir falar com o Zinho e pegar ela. Eu pegava, meu pai usava, e depois eu devolvia a ferramenta pro Zinho. Às vezes eu usava ferramentas também, eu tinha minhas coisas para fazer, e com o passar do tempo, algumas ferramentas começaram a sumir. Quando questionado sobre isso, o Zinho apontava o dedo para mim e dizia que fui eu que perdi. E se eu for bem honesto, eu realmente sou uma pessoa muito esquecida, como vocês já viram em outros vídeos. Então era bem possível que eu tinha perdido mesmo a ferramenta. E aí eu só me desculpava ali. Ei! Presta atenção, caramba! Isso é importante! Lembre-se que eu perdi as ferramentas, tá? Eu não tô falando disso à toa. Todo mundo prestando atenção? Excelente. Com algum esforço, nós conseguimos correr atrás de alguns documentos do Zinho. A gente conseguiu também tirar a aposentadoria dele. Então ele conseguia receber todo mês um salário mínimo que ele gastava com bebidas, cigarros e baús. Ele gostava muito de baús por algum motivo. E cadeados. Ele fedia muito, mas muito mesmo, por algum motivo, mesmo depois de tomar banho. Então, meus pais começaram a dar ele um kit de banheiro, com pasta de dente, sabonete e shampoo. Mas ele sempre fedia e ninguém entendia por quê. A casa dele era empesteada com esse odor singular. Certo dia, eu fui levar a janta pro Zinho. Chegando na casa dele, eu percebo que o prato do almoço ainda estava lá. Que estranho, eu pensei. O Zinho nunca perde uma refeição. Então eu chamei minha mãe pra perguntar o que eu devia fazer, afinal, tinha 2 pratos de comida ali. Se ele não comeu um, então eu poderia ficar com o outro, de repente. Tinha filé de frango, gente! Ele não ia comer 2 pratos, pare de me julgar! Ela falou pra mim ir até a casinha dele e acordá-lo. Hesitante, porque eu sabia que aquela casa fedia, eu entrei e chamei ele, mas ele não tava no quarto. Então eu fui checar o banheiro, chamei ele e pra ter certeza, eu tentei abrir a porta. E ela não abriu. Nessa hora eu suei frio. Se a porta não abre e ele não responde, só pode significar uma coisa. Zinho? 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 Eu forcei a porta e, para surpresa de ninguém, lá estava ele, inerte, de bruços ao chão e sem vida. Oh. E agora, senhoras e senhores, eu vou encenar exatamente e com precisão o momento dessa descoberta. Quando eu abri a porta e vi o corpo ali, aconteceu este diálogo. Ele morreu?
morreu? Sim. Ah, que pena. E agora? O que a gente faz? Acho que a gente liga para uma ambulância, talvez. Mas ele tá morto já. Ah, mas eles devem saber o que deve fazer, né? Posso ficar com o frango dele? Antes que vocês julguem o meu descaso, eu quero lembrar vocês que o Zinho ele já estava muito velho e doente. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde ele ia bater as botas, então era uma questão de tempo até isso acontecer. Eu dou graças a Deus que eu encontrei ele vestido com roupas, porque ele morreu no banheiro, muito provavelmente de ataque cardíaco. Então aquela situação, ela poderia ter sido muito pior para mim. Será que ele tá morto mesmo? Perguntou meu irmão. Não sei, cutuca ele. Eu sugeri. E aí, senhoras e senhores, meu irmão, Davi, este ser que vocês estão vendo, ele olhou para a esquerda, olhou para a direita e de todos os objetos, de todas as possibilidades, ele escolheu uma peixeira, um facão de 50 centímetros, estendeu na direção do defunto e fez a tarefa que eu havia ali encabido, com maestria e precisão. Sim, ele está morto. Então a gente chamou uma ambulância, e enquanto ela chegava, meu pai deu uma ordem pra mim e pro meu irmão. Filho, vá lá na casa dele e vê se tem algum dinheiro escondido. O Zinho não tinha família, nem irmão, nem parentes, nem amigos, nem ninguém, só a gente. Então, o meu pai tinha medo que o governo viesse e tomasse posse de todos os pertences dele, que não era muita coisa. Ou ao menos foi o que ele disse pro pequeno Thomas de 16 anos. Eu fui com meu irmão até a casa do Zinho e a gente começou a abrir as portas e prateleiras, procurando por qualquer coisa de valor. Minha mãe ficou um pouco apreensiva, porque afinal tinha um defunto ali no cômodo onde seus 2 filhos brincavam de caça ao tesouro. E então eu achei, dentro de um paletó, uma carteira. Eu enfiei a mão dentro e puxei uma dobra de cédulas que eu nunca segurei na vida. 9 notas de R$100. E eu gritei bem alto, Jackpot! Meu irmão celebrou comigo, a gente se abraçou, estendeu o dinheiro pra cima. Gente, pelo amor de Deus, temos um falecido nesse cômodo. Tenha um mínimo de respeito. É verdade. Vamos lá fora. Chegando o paramédico da ambulância, eles identificaram que o Zinho tinha realmente morrido. Eles tentam descobrir a causa da morte. E num lapso de medo, eu percebo que eu e meu irmão esquecemos algo muito importante e muito incriminador do lado do corpo do Zinho. O paramédico pega a peixeira e vira pra gente com um olhar muito questionador. Sem saber o que dizer, eu apenas fico batendo no braço do meu irmão, deixando toda a situação muito mais suspeita. Felizmente isso não deu em nada. O paramédico define que ele provavelmente morreu de um ataque cardíaco, então não tinha o que fazer mesmo. Porém, baseado no cheiro aqui do corpo, a gente pode deduzir que ele morreu pelo menos alguns dias. Ah não, a gente viu ele vivo hoje de manhã. Esse aí é o cheirinho dele mesmo. Oh. Pra quem não sabe, quando alguém morre em casa, mesmo que seja um parente seu, você deve ir até uma delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Minha mãe se ofereceu para ir, minha irmã decidiu ir junto e meu pai mandou eu ir com elas, porque ele não queria que minha mãe e minha irmã fossem andando sozinhas na cidade. E aí o meu irmão foi jogar LOL, ou alguma coisa assim, sei lá, porque dane-se, né? Então eu fui com a minha mãe e minha irmã até a delegacia, que tinha 5 pessoas. Uma mãe e uma filha, fazendo BO de um celular que foi roubado, uma secretária, um assistente e um delegado. E falar com esse delegado foi a conversa mais fascinante que eu já presenciei na minha vida. É sempre muito bom ver a capacidade cognitiva das maiores autoridades da nossa cidade. Eu não tenho como contar toda a peça de teatro que foi essa conversa, mas fica aqui uma pequena encenação das minhas partes favoritas dessa longa hora que a gente passou na delegacia fazendo boletim de ocorrência. Boa noite, senhora. Qual o problema? Problema? Problema, senhora. O nosso caseiro morreu hoje e eu vim fazer o boletim de ocorrência. Qual que é o nome e o número de documento da senhora? E a minha mãe segue dando as informações que ele pede, mas uma hora ele pergunta: Qual a profissão da senhora? Eu sou maestrina. Maestrina? Não tem aqui na lista. É a mesma coisa que metri? Maître cuida de restaurante. Maestrina é o feminino de maestro. Eu sou formada em música. Ah, nossa, que diferente. Mas não tem aqui na lista. Bota músico mesmo. Então, conta de novo do início. Como aconteceu? Então, batemos na porta e ele não respondeu. E ele não respondeu.
Acho que vou fazer um café. A senhora quer um café? Não, obrigada. Eu prefiro terminar isso logo. Eu vou fazer um café pra senhora. 1 minuto. Aí ele levantou e foi embora. Ele deixou a gente ali esperando e foi lá dentro da delegacia fazer o café. Ô Zé, sabe quem veio fazer um boletim aqui hoje? Aí passa vários minutos e sai de lá de dentro outro delegado, que ele pergunta. Você é a dona Elga? Eu posso apertar sua mão? Aí ele aperta a mão da minha mãe. Eu nunca apertei a mão de uma maestrina. Muito prazer te conhecer. Obrigada. A gente pode continuar o boletim agora? Ah, não, tem que ser com outro delegado. Tá no nome dele. Aí passa vários minutos e o primeiro delegado volta. Certo, vamos lá. E o que aconteceu depois? Bom, aí abrimos a porta e achamos ele deitado de bruços no chão. Abriram a porta e acharam... Aí ele deu uma pausa, olhou pra cima, olhou pra gente, olhou pro assistente que tava do lado dele e disse: O assistente, como é que se soletra de bruços? O delegado da Polícia Municipal de perguntou pro assistente dele como que se soletra bruços. Mas o nosso passeio ainda não acabou. Agora, com o boletim de ocorrência em mãos, nós precisávamos ir até a funerária, porque são eles que pegam o corpo da casa das pessoas. Apesar de ser um dia longo, eu estava tranquilo, cansado, mas feliz. E tudo o que eu pensava é em como eu iria gastar a minha parte dos R$900 que eu achei. Chegando na funerária, somos recebidos alegremente, ênfase no alegremente, pela secretária do estabelecimento. Nós temos algumas opções de pacotes. Estou vendo aqui que ele não era parente de vocês, correto? Nesse caso, vocês podem optar por um pacote mais barato, que dá direito a um caixão, a flores e um jazigo. Ou então optar por enterrar ele como indigente. Para quem é novo e não sabe, indigente é quando você só joga a pessoa num buraco, sem túmulo, sem nome, sem lápide, sem nada. É um destino para quem não é ninguém. Geralmente, moradores de rua, que ninguém sabe o nome, que morreram na rua, são enterrados como indigentes. Aí a minha mãe perguntou, quanto custa o pacote mais barato? E eu olhei para ela. Aí a moça da funerária respondeu, R$850. Aí a minha mãe olhou para mim, eu olhei para minha mãe, olhei para atendente, olhei de volta para minha mãe, olhei pro dinheiro na minha mão e falei, não, Thomas. ele nem é parente nosso, Thomas! eu nem gostava dele. Thomas! Ela me estendeu a mão e eu dei o dinheiro para ela, triste. E com R$50 que sobrou, a gente tomou um sorvete. Mas no dia seguinte eu fiquei feliz que minha mãe obrigou a dar o dinheiro. Porque afinal, é o certo a se fazer. Todo ser humano tem o direito de um enterro digno. E apesar de não ficar com os R$900, eu pude ficar com os baús que o Zinho guardava coisas. Lembra que ele gostava de baús? Então, meus pais deixaram eu ficar com eles. Tipo esse baú que eu tô abrindo aqui agora, olha só, que tem várias chaves de fenda, alicates, parafusos, ferramentas. Eu sabia! Ele pegava as ferramentas e escondia no baú! Eu corri com o baú e mostrei pros meus pais como se fosse um troféu. Eu sabia que eu não tinha perdido aquelas ferramentas. Ele pegava as ferramentas e escondia no baú e falava que fui eu que perdia elas. Mas isso não foi o mais chocante. Nós abrimos um dos baús do Zinho e o que a gente achou ali dentro me deixou doente. Minha mãe não acreditava no que estava ali. Minha nossa. Lembra que eu disse que o Zinho fedia? Mesmo após várias vezes entregar sabonetes e shampoo pra ele, ele nunca perdeu o cheirinho dele. E naquele dia, a gente descobriu o porquê. Dentro do último baú do Zinho, encontramos um acervo enorme de sabonetes, pastas de dente, shampoos e outros itens de higiene. Ele fedia porque ele simplesmente não se limpava. Ele pegava os itens que a gente dava pra ele e guardava no baú. Então eu fiz todo esse vídeo, contei essa história pra vocês, pra fazer um pedido, um apelo. Por favor, senhoras e senhores, por favor, tomem banho! Ué, rapaziada! Eu estava aguardando essa história há muito tempo, anos que eu estava planejando fazer ela. E eu estava esperando um momento especial para poder contar ela. Então agora, depois de 5 anos de canal, 50 histórias, essa é a minha história de nível 50, eu queria trazer uma que fosse bem especial. Mas essa não é a minha melhor história. Eu ainda tenho uma história para contar para vocês, maior do que essa e muito mais dramática, que eu vou esperar o momento certo para contar ela. Quem sabe no especial de 100 histórias eu não conto. Mas só se vocês continuarem me acompanhando até lá.
Muito obrigado a todo o apoio de vocês até hoje. E se vocês um dia acharem um defunto em casa, não se esqueçam de tomar banho.